Boa noite a todos. Em nome do Instituto Nação Brasil, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e desejar que todos nós juntos tenhamos uma boa palestra. E vai além disso, né? Vocês vão ser presenteados também com o show do artista, então é uma coisa mais interessante. Além dele falar sobre questões culturais, ele também vai cantar, vai tocar, então isso vai dar um ar mais gracioso ao evento, essa abertura de um evento tão importante para a cidade de Florianópolis. Todos conhecem os coordenadores, o jornalista Cláudio Rios, que lá está, que é o coordenador, levante o braço, por favor, Cláudio Rios. Cláudio Rios é sempre escondido, está sempre no fundo, sempre não gosta muito de aparecer, mas o Cláudio Rios e a Jupira, que estava conversando comigo agora há pouco, são os coordenadores do Instituto Nação Brasil, juntamente com Marquinhos Michael Jackson e outras pessoas que já vêm trabalhando, pelo menos eu acompanho o trabalho da Nação Brasil, desde Nação Hip Hop, pelo menos nos últimos 15 anos na cidade de Florianópolis. Então, os grandes eventos culturais, do ponto de vista popular, na cidade de Florianópolis, ou na grande Florianópolis, sem vez de dúvida, foram construídos pela Nação Brasil. Parabéns, Cláudio, mais um evento de grande porte para a cidade de Florianópolis. A cidade de Florianópolis, a partir de hoje, será palco do primeiro Fórum Catarinense de Cultura e Cidadania, iniciativa do Instituto Social Nação Brasil, que será realizado entre o dia de hoje a 12 de abril, aqui na Praça Bento Silvério e Casa das Máquinas, na Lagoa da Conceição, com palestras e debates, sempre no horário de 19 horas. O evento tem como objetivo reunir a população, grupos artísticos, produtores culturais, agentes culturais e empresas para debater propostas e estratégias coletivas que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade com mais acesso à cultura, mais informação e cidadania. Contribuir também para fortalecer a área cultural e social no Estado e, ao mesmo tempo, motivar a criação e a implementação de uma política cultural em Santa Catarina. O Fórum vai focalizar suas palestras e debates com presença de convidados com reconhecida atuação em vários eixos temáticos, sendo cultura popular, empreendedorismo na economia criativa, leis de incentivo à cultura, captação de recursos, empreendedorismo comunitário, ações de cultura e cidadania nas comunidades, responsabilidade social. Este projeto tem apoio cultural da Inova TV, TV UFSC, TV Brasil, Univale, Secretaria de Turismo da Prefeitura de Florianópolis, Fundo Cultural e Governo do Estado e realização do Instituto Social Nação Brasil. Durante estes 5 dias de programação, grandes nomes estão confirmados para compartilhar experiências e ideias, entre eles a atriz Roberta Rodrigues e o ativista Preto Zezé, os especialistas Fernanda Dearo e Leonardo Brandt, além do rapper e ativista social MV Bill, que encerra o evento dia 12 com um show na Praça Bento Silvério. E para abrir a semana de atrações, a presença do compositor Antônio Nóbrega, que já está aqui conosco, que foi o grande homenageado do Carnaval de Recife deste ano. O pernambucano Antônio Nóbrega é o multiartista que conseguiu unir a arte popular à sofisticação, sendo considerado o homem de 7 instrumentos pela capacidade de tocar bateria, rabeca, violão, bandolim, entre outros. Músico, compositor, ator, dançarino e coreógrafo. Nóbrega traduz todo o estilo da cultura popular brasileira em suas apresentações. Não poderia deixar de orientar que os CDs e DVDs de Antônio Nóbrega estão à venda na entrada do recinto, ali com Marcos Michael Jackson, e queria também já registrar a presença da vereadora Roseli Pereira. Muito obrigado, vereadora. Com vocês, então, uma salva de palmas, o nosso palestrante, artista e músico da noite, Antônio Nóbrega, que logo em seguida, depois da palestra e do show, atenderá todos os presentes. Com vocês, Antônio Nóbrega.
Florianópolis. Eu, quando aceitei o convite de dar essa palestra aqui, eu acho que eu dei uma espécie de tiro no escuro de mim mesmo. Está falhando? Não estava, né? Está falhando. Quando ele estava passando o som, não estava falhando. Agora ele andou para... Não, mas não dá não, porque a Jupira fez uma gambiarra aqui. E a canoinha quebrou. Eu cheguei aqui e estava sem a canoinha. Aí a Jupira, ela disse que, ó, Jupira, essa mocinha aqui, ó. A figura é excepcional. Ela é especialista em gambiarra de microfone. É que eu não quero, é que eu vou usar cantando. Oi. Deu? Não. Espera. Pode que eu diga isso não. Então eu converso pelo menos aqui. Tá bom. Então eu dizia que aceitei esse convite, né? E foi como uma espécie de um tiro no escuro dentro de mim mesmo. Eu digo isso porque eu não sabia que público se interessaria por uma palestra minha, né? Tanto etariamente quanto socioeconomicamente, né? Mas eu topei a parada pelo fato de que esse tema tem sido motivo de muita reflexão minha, fruto do meu envolvimento com a chamada cultura popular. E de um tempo para cá, eu resolvi realmente levar adiante um pouco essa reflexão, não só reflexão, mas colocar um pouco essa discussão na roda de conversa do Brasil. Na verdade, a gente conversa muito pouco sobre cultura brasileira e muito menos ainda sobre a danada da cultura popular. Bem, vocês sabem que eu sou principalmente um artista, um cantor, um músico, né? E cada vez engorda mais os adjetivos que me dão. Saiu agora que eu tocava bateria. Sim. Eu nunca toquei bateria, não. De vez em quando... da palestra, ler para vocês aqui. Mas eu vou cantar também, tocar e vou dançar, né? Porque tem muita gente, eu tenho certeza, que está aqui para me ver dançar e cantar, né? Mas eu vou ser muito coerente com o meu propósito. Eu quero principalmente trazer o assunto cultura popular para a gente pensar um pouquinho, entendeu? Porque eu acho isso muito importante. E aí, então, bem, espero não cansá-los com o que eu escrevi, né? O tom está um pouquinho didático assim, mas vocês revelem. E isso pelo menos vai me servir para que na próxima eu me balize melhor. Tá bom? Eu vou pedir essa, então, eu vou agradecer já de saída a vocês essa complacência. E aí eu começo, né? Hoje em dia, já nos acostumamos a ver e ouvir inúmeras vezes essas duas palavrinhas, cultura e popular, caminharem juntas. É cultura popular para cá, cultura popular para lá. E o reflexo desse junto caminhar, ao longo dos anos, é que alguns sentidos foram sendo atribuídos a essa quase una palavra. Na década de 60, por exemplo, um desses sentidos dava a essa cultura um caráter significativamente político. Eram considerados movimentos de cultura popular todas as organizações que estavam no domínio ideológico da libertação político-social
ou econômica do povo. Inclusive, essa visão foi uma visão que colaborou muito, no sentido negativo, com a reação da Revolução, né? A gloriosa. Um conceito mais atual de cultura popular diz que ela engloba toda aquela gama de manifestações culturais onde estão novela de televisão, jogo de futebol, certos tipos de música e filme, etc. E nesse sentido, o significado de cultura popular se confunde com o de cultura de massa. Se diz também que cultura popular é a que não é cultura erudita. E se afirma, finalmente, que ela corresponde àquele território cultural onde estão Moçambique, boi de mamão, frevo, maracatu, jongo e por aí vai. E nesse caso, ela quase que se identifica com o conceito de folclore. O que de fato é então cultura popular? Haveria um sentido único, totalizante, que poderia ser atribuído a essas duas palavrinhas quando amarradas, conjuminadas? Pelo visto, certamente que não, né? Conforme o ângulo em que nos dispusermos a examinar, muita coisa pode caber dentro desse amplo conceito de cultura popular. Um daqueles sentidos, todavia, se aproxima da minha maneira de entendê-la, e é a partir dele que eu vou navegar. Para início dessa minha navegação, vou fazer um pequeno passeio de esclarecimento por cada uma dessas duas palavrinhas. Me permitam, mais uma vez, esse didatismo. Vou começar pela palavra cultura, valendo-me da colaboração de dois grandes timoleiros escritores brasileiros. Alfredo Bose, né? É um deles, e é ele quem nos informa, bem simplificadamente, que cultura é aquele conjunto de modos de ser, viver, pensar, falar de uma certa sociedade. Muito clarinho, muito sucinto. Carlos Rodrigues Brandão, escritor e educador, mais amplamente nos diz que cultura é aquela maneira como os grupos reproduzem suas condições de vida material, criam suas normas de organização da vida social e de conduta, e ainda o modo como atribuem sentidos e significados à sua experiência, traduzindo tudo isso nos seus sistemas de crenças, valores, visões de mundo, identidade social, étnica, profissional. Cansaram muito ainda não, né? Tá bom. Eu vou falando mais logo no começo, né? Porque aí vocês estão tudo com a cabeça fresquinha, né? Aí fica mais fácil de pensar menos. Entremos agora na definição do conceito de povo. Um dos sentidos dados a essa palavra, o mais geral, é o daquele conjunto dos cidadãos de um país, de uma região, ou seja, as pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico, como se diz, a um estado, a um continente. Um povo está normalmente associado a uma nação, o povo americano, o povo alemão, o povo brasileiro. Quando um político, quando um orador, quando um padre começa o seu discurso com o célebre meu povo, é a esse povo geral a quem ele está se dirigindo. Mas há um outro sentido, menos geral, nascido na Idade Média, que identificava o povo com o terceiro estado, ou seja, a chamada plebe. Aquele extrato social que não pertencia às classes dominantes, à aristocracia e plebe na época, que não tinha direitos de cidadão e que, consequentemente, não participava da gestão do Estado. É a partir desse último conceito de povo
somado aos 2 de cultura apresentados anteriormente, que construam o conceito de cultura popular com o qual eu vou trabalhar. Ele é então o seguinte: cultura popular é aquele conjunto de modos de ser, viver, pensar e falar, que se traduz por um sistema de crenças, representações simbólicas, valores, visões de mundo, procedimentos socioeconômicos, constituídos pelo extrato social marginal, periférico, não hegemônico e pobre da sociedade. Chegamos todos juntos? Legal. O que eu vou tentar apresentar a vocês hoje aqui é o caminho, a maneira, as formas, os padrões e as representações simbólicas com as quais esse tipo de cultura se afirma e se constitui no Brasil. Vou tentar mostrar ainda porque creio ser importante levá-la em conta no mundo globalizado em que vivemos. Como então nasce e se desenvolve no Brasil esse extrato cultural popular? Começo por repetir aquela surrada e velha frase que afirma que étnica e culturalmente o Brasil nasce do encontro de portugueses, índios e africanos. Mas será que sabemos tudo o que essa frase acoberta? O que sabemos daqueles homens e mulheres conhecidos pelos nomes de Goitacazes, Chavantes, Tupinambás, Aimurais? Muitas dessas questões, em boa medida, já foram e estão sendo respondidas atualmente. E não vai ser o caso aqui de nos determos sobre elas. Para a nossa navegação, basta nos dizer que essas 3 famílias étnico-culturais aqui se encontraram índios preados, negros escravizados e portugueses das camadas pobres ou banidas da sociedade lusitana, cada qual com um generoso estoque cultural, constituído de ricos universos simbólicos, cujas origens se perdiam pelas idades do tempo. São essas linhagens, troncos ou famílias étnico-culturais que juntas darão início à fundação do que chamamos de cultura popular brasileira. Dei o nome de matrizes culturais fundadoras, primordiais ou originais, aos cantos, danças, cosmogonias, crenças, narrativas ou fragmentos deles presentes nesses estoques culturais. Uma observação importante é que desde os primórdios da colonização, os indígenas e africanos unicamente integravam o extrato social dos povos subjugados. Os portugueses, divididos em classe, ou faziam parte da composição da classe dominante ou da classe subordinada. Algum problema aí? Está me pedindo atenção aqui, alguma coisa aí? Se for, resolva, porque aí resolvendo o problema não me tira mais atenção. Posso seguir? Como seriam essas matrizes no tempo da colonização? É quase impossível sabermos como elas eram na época em que aqui se encontraram umas com as outras. O que sabemos, todavia, é que foi principalmente no campo do religioso onde muitas dessas matrizes fundadoras se encontraram. As festas devocionais e diversionais negras, os chamados calungus, realizados nos arraiais e agrupamentos negros, eram um desses lugares e momentos de troca cultural. As nossas festas religiosas negras atuais, o candomblé da Bahia, o Xangô de Recife, o batuque do Rio Grande do Sul e a dança dos orixás em São Paulo, são vivas lembranças dessas festas e muitas vezes nos recordam o seu passado africano quando executam
os textos das cantigas em língua banta ou Yoruba, por exemplo. Da mesma maneira, as festas indígenas, ainda celebradas no país, trazem à tona esse tão longínquo quanto recente passado. Eu vou mostrar para vocês, mas uma escuta rápida, né, de três exemplos dessas manifestações. Um canto indígena, esse aqui. E agora, uma cantadeira portuguesa cantando um romance, que é o romance de Dom Varão. Depois eu falo que é o romance. Também conhecido como o romance da donzela guerreira, ou da donzela que foi à guerra. E as guerras se apregoaram, e à porta desambrou. Ai de mim que já estou velho, ai tão linda, não as posso vencer, não. De 7 filhas que
mostrei esse romance para vocês verem que coisa interessantíssima. Esse é um romance, eu tenho versões dele em árabe, tem até aqui uma versão também cantada em catalão. E é um romance que nasce na Idade Média, e é um romance, uma história. O que é um romance? É uma história, uma narrativa em versos de 7 sílabas. É o que nos países saxônicos deu origem à balada. Né? Mas formalmente a balada é diferente do romance. O romance é uma criação da França que migra para a Península Ibérica e da Península Ibérica para os países de língua latina. Então esse é um romance do ciclo de Carlos Magno, antiquíssimo, cantado no Brasil, trazido pelos portugueses, e é a partir dele, e talvez o maior dos nossos escritores, Guimarães Rosa, cria o extraordinário romance Grande Sertão Veredas. A história do Grande Sertão Veredas está baseada no romance da Donzela Guerreira. Eu não sei se deu para perceber, as guerras se apregoam à porta de Dom Varão. Ai de mim que já sou velho, não as posso vencer não. De 7 filhas que tenho, não ter um filho varão. Respondeu logo a mais nova com toda a discrição: venham armas e cavalos, que eu serei seu filho varão. Ou seja, a história esse rei não tinha nenhum filho homem, e o rei está sendo apossado, e ela então se metamorfoseia, né, se transforma em homem, e vai à guerra e consegue fazer com que o rei não seja tomado. Bem, quem já viu o Grande Sertão Veredas sabe a maneira como que o Guimarães Rosa tratou esse tema. Observem isso aqui agora. Então veja, esse canto para mim ele é maravilhoso, porque ele é como se fosse uma radiografia, é um testemunho de um encontro, de uma troca cultural. Quando eu mostrei aquele primeiro canto indígena, foi para vocês, ao escutarem esse, perceberem a ligação daquele com esse. Aquele era integralmente cantado em língua indígena. Nesse aqui, ele é cantado com uma quadrinha portuguesa. Deus lhe salve a casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o cálice santo e a hóstia consagrada. Então esse é um momento de fusão, de diálogo, de casamento cultural. Em português, daí eu dou a minha quadrinha. E nesses campos os índios entraram com o ritmo e a melodia. A quadrinha é uma das formas mais bem elaboradas da poesia
ibérica e brasileira, né? É uma estrofe, como todos sabem, de 7 sílabas, eu vou dizer, em que rimam o segundo com o quarto versos entre si. Essa quadrinha, essa protoforma, essa forma primordial, é ela que 5 séculos depois vai ser a responsável pelo Galope à Beira-Mar. Galope à Beira-Mar é uma estrofe complexíssima. Né? Depois eu digo como é a formação dessa estrofe. Você veja, então, nos primórdios da formação da cultura brasileira, essas coisas começam a andarem, a caminharem. Bem, do lento e contínuo processo de fusão dessas matrizes fundadoras, surgem as primeiras manifestações culturais populares brasileiras. Como é que essas manifestações, as manifestações populares são, por exemplo, boi de mamão, para me referir a uma manifestação da região, né? O Moçambique, os Congos, o Maracatu, Cabo Pinho, né? Elas nascem do diálogo dessas formas, do escambo de matrizes entre elas. Isso se passa através da tradição oral. O que quer dizer isso? Elas não necessitaram da transmissão formal. É uma transmissão que se passa de pai para filho, de mestre para discípulo, vínculos comunitários, etc. Pipocam em todo o país. Não é curioso que a gente tenha boi de mamão aqui, boi de bumbá lá no Maranhão, cavalo marinho na Zona Mata, nordestino, boizinho no Rio Grande do Sul? É a festa da brincadeira do boi. Depois a gente reluta em não aceitar que o Brasil não tem uma unidade cultural. Ora, se isso não é unidade cultural. Para citar um exemplo, essas formas foram criadas involuntariamente. Não foram criadas a partir de um projeto de cultura, de uma receita. Não. Intuitivo. E eu acredito que dentro do espírito de entrega. Ninguém criou, repito, Bumba Meu Boi, nem jongo, a força, a coerção. Isso foi criado, isso nasceu de processos comunitários, inconscientes, intuitivos. Essas culturas têm particularidades, singularidades dentro delas. Você pode ver um pouco depois. E na gestação dessa cultura popular, houve muito pouca influência da cultura dominante. É como se durante os nossos 3 séculos iniciais, 3 séculos e meio, essas 3 linhagens tivessem tido a oportunidade de se cozinharem mutuamente. Bem, ficou bom aquele? Tá? Tá bom. Oxê, arranjaram? Que lugar que foi esse? As festas dos calundus, as festas religiosas, eram festas tanto devocionais quanto diversionais.
Ou seja, primeiro se cultuavam os deuses, chamados Kalundus, né? E depois havia o momento da festa, da brincadeira. E nessas brincadeiras, sempre existia a presença da umbigada. É uma remanescente da cultura africana que se presentificou de forma muito intensa na cultura brasileira. Da família dessas festas religiosas, nasceram e se espalharam pelo Brasil o que a gente chama as famílias dos batuques. O coco, o jongo, o samba de parelha, são todas formas de dançar em que estão envolvidos palmeados, batidas de pé, cantos e, em algum momento, a umbigada ou a dissimulação dela. Quando esses batuques se formalizam, eles já perderam, ou seja, não são cantados mais em língua africana, são cantados já em português. A quadrinha, ela da mesma forma que ela entrou no mundo religioso, ela também entra no mundo africano. É nesse momento então que começa a se consolidar vários ritmos. E um desses ritmos é o que a gente chama o ritmo do baião. Ficou se abanando e ela foi fazer um chá. Foi cantar, foi pra caminhar. Dali da bananeira que a pedra da barreira vem de olho veio ar. Então, repetindo, estou me utilizando aqui de uma forma constituída pela tradição popular, né? O baião, e versos também numa estrofe chamada de quadrão. Essa estrofe ela tem rimas e um metro que é obedecido ao longo de toda a cantoria. Agora eu vou cantar um romance. Se recordam que eu mostrei aqui a cantadeira executando parte de um romance, né, portuguesa, e é uma gravação feita em Portugal. Esses romances eram cantados em reuniões festivas, né, no momento em que as mulheres se reuniam para debulhar uma planta, debulhar o trigo, por exemplo, para simplesmente contar histórias, né? E era uma forma também de fazer a crônica da época. Ou seja, fatos que aconteciam eram cantados em romance. Eram cantados em verso. Esse aqui que eu vou cantar, A Filha do Imperador do Brasil, é um romance também antiquíssimo e provavelmente vem do mesmo ciclo de Carlos Magno, né? Ariel Suassuna o recria literariamente, ele está na Pedra do Reino, e então o musiquei. O imperador Dom Pedro tem uma filha bastarda, a quem quer tanto bem que ela ficou mal criada. Queriam casar com ela barões de capa e espada. Ela, porém orgulhosa, a todos que recusava,
mulher não tem barba, o Lica não tem bom pulso para manejar uma espada. Dom Pedro falou se rindo, ainda serás castigada. Não vais se enamorar de algum vaqueiro. E na fazenda do seu pai, já no fim da madrugada, um dia pela janela a infâmida se debruçava e viu passar 3 moradores que trabalhavam de enxada. O mais garboso dos 3 era o que mais trabalhava. Tanto plantava algodão como o gado cuidava, vestia gibão de couro, fortes sapatos calçava, na aba do chapéu de couro, fina prata se estrelava, e logo desse vaqueiro a infanta se apaixonava. E o vaqueiro só cavando, ele sabe o que cavava. A princesa chama velha, em que mais se confiava. Estás vendo aquele vaqueiro trabalhando ali de chama, com bisucos cavaleiros, por nenhum eu trocava. Vai chamá-lo depressa, que ninguém saiba de nada. A velha vai ao vaqueiro, que na terra trabalhava. Vem comigo, meu vaqueiro, mas se esta vista baixa, levanta os olhos que vês a estrela da madrugada. Passaram pelo portão, que a porta estava fechada. Na camarinha da moça o vaqueiro já chegava. Senhora, o que é que me manda? Vim por vossa chamada. Quero saber se te atreves a queimar minha coivara. Atrever-me atrevo a tudo, que um homem não se acovarda. Me dizei, porém, senhora, onde está vossa coivara? É abaixo dos 2 montes, na fonte das minhas águas, abaixo do tabuleiro, lá na urna da pintada, na linha da perseguida, no corte, ui, ui, da desejada. Passam o dia afogando, uma da noite passavam, e o vaqueiro só cavando, ele sabe o que cavava. À meia-noite a princesa pede tréguas por cansada. Basta, basta, meu vaqueiro, queimaste mesmo a coivara. Não sei se por várias mãos ou com ela, ui, 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 incendiada. E assim a filha do rei do orgulho foi castigada. Pronto. Então, agora eu vou dançar um pouquinho e vou mostrar algumas dessas danças populares. O vocabuláriozinho, ou parte de um vocabulário de algumas delas. Começo por começar por isso aqui. Vou começar por uma dança recifense chamada pernambucana, chamada de caboclinhos, né? Os caboclinhos, como o nome sugere, são grupos que saem às ruas principalmente na época do carnaval.
se vestem à maneira de índios, né? E se movimentam dentro de 3 ritmos: o ritmo de guerra, mais forte, mais guerreiro, né? O nome sugere, o nome indica. Um ritmo chamado de baiano e ritmo de perré. Eu vou fazer um pedacinho, então, das danças dele no ritmo de perré.
Cansa um pouquinho, né? Então, veja. De modo aqui meio desordenadamente, o que eu fiz foi passar para vocês, mostrar a vocês várias dessas matrizes, né, construídas através dessa linha de tempo cultural popular, que é a maneira como eu denomino essa cultura, né? Foi dessa maneira, então, que se foi desenhando uma certa linha de tempo cultural popular, simultânea ao desenvolvimento de uma outra linha de tempo cultural classe dominante e reflexo direto da dinâmica cultural europeia. Ambas linhas de tempo tangenciavam-se, ou seja, seguiam paralelamente uma à outra, conversando apenas aqui e acolá. O que eu quero dizer é que no Brasil que se formava, no Brasil do século XVI, XVII, XVIII, essa cultura, ela se formava quase que de modo independente à cultura da classe dominante. Não é por outra razão que quando a gente abre, por exemplo, os livros sobre história da literatura brasileira, história do teatro brasileiro, história da dança brasileira, bem, essa quase não existe. Esse universo não é levado em conta. Se nós tivéssemos de ser fiel a uma história da literatura brasileira, um romance como aquele que eu cantei tem que fazer parte. Porque se foi nascido no Brasil, criado no Brasil, por que é que não faz parte dessa história da literatura? Por que é que as formas do teatro popular não fazem parte do teatro brasileiro? Porque o Brasil foi sempre compreendido a partir de duas linhas de tempo cultural que formalmente, que oficialmente não se encontram. Então, os nossos 3 primeiros séculos são marcados por uma ausência e uma discreta comunicação entre essas duas linhas de tempo cultural. O que podemos constatar é que esse distanciamento cultural ou discreta comunicação forneceu o tempo histórico necessário para que fosse se desenvolvendo uma linha de tempo cultural onde se decantavam padrões, valores e material simbólico que talvez não pudessem ter sido produzidos se não tivesse havido esse tempo, esse distanciamento do mundo cultural classe dominante. Isso parece, essa conclusão a que eu tenho chegado, parece de encontro à visão que se gostaria que a cultura tivesse no Brasil nesse período. Quer dizer, não sei se a gente pode formular dessa maneira, gostar que pudesse ter sido o que foi. Eu acho que pelo menos a gente não pode entender que as trocas culturais que não se realizaram no período da colonização entre o universo popular e o universo classe dominante, eu não sei se essas trocas, por não existirem, não foi interessante. Porque provavelmente, se as formas culturais, classe dominante, agissem diretamente sobre as formas populares, provavelmente as dizimariam. Quer ver um exemplo? Por exemplo, na cultura americana, os negros nunca pediram bênção ao pai Tomás. A cultura americana, os negros, a cultura negra foi completamente dizimada. Não existe divindade orixá ou iemanjá, nada disso. Existe na América Central, nas Antilhas, em Cuba, na Venezuela, no Brasil, no Peru. Mas nos Estados Unidos acabaram. Não é por outra razão que a religiosidade americana, quando foi buscar o seu patrão, quando foi oficializar-se,
oficializou-se aonde? No culto protestante. É lá onde a música negra encontrou um lugar para viver, né? No blues, no sul. Mas nesse espaço que ela teve, ela não trouxe os seus deuses africanos. A cultura africana não, as crenças, a religiosidade foi completamente, né? Talvez completamente seja forte, mas preponderantemente dizimada, diferentemente do que... Por isso que uma maneira da gente entender o racialismo brasileiro tem que ser diferente do americano. Temos histórias culturais diferentes. Ninguém pode apagar uma história cultural, não. A nossa história cultural é uma. A visão católica do mundo é mais branda, com tudo que ela tem de danoso, né? Mas ela é mais branda do que a visão puritana. Continuemos. É praticamente só depois da chegada da família real ao Brasil, em 1808, que a comunicação entre essas duas linhas de tempo começa a se estabelecer. E aí as bases da linha de tempo cultural, repetindo, já estavam praticamente constituídas, o que as tornavam aptas para poder conversar melhor com a outra, pois ela já tinha constituído padrões, valores, procedimentos, um amplo imaginário cultural, enfim. Sabemos que quando a família real, fugindo de Bonaparte, né, chega ao Brasil, não, Bonaparte não, fugindo da Inglaterra, chega ao Brasil, o Rio de Janeiro foi a cidade que acolheu, né, que foi obrigada a acolher a família real, e aí a cidade começa a sofrer uma dinâmica cultural que nunca tiveram, né? Então é nesse momento em que o Brasil começa-se a europeizar-se. E europeizar-se sobretudo da maneira francesa, né? E aí é que começa a partir desse momento a haver realmente o encontro dessas famílias culturais, dessas primeiras manifestações, com as matrizes culturais europeias, que é o caso, por exemplo, do choro. O que é o choro? O choro é uma forma musical que nasce do encontro de uma matriz europeia, a polca, nascida na Boêmia, uma região da Tchecoslováquia, que chega ao Brasil ali em torno, no final da primeira metade do século XIX, 1840, 45, um ritmo dançante, e que é absorvido pelos músicos populares, e nessa absorção ele transforma, ele singulariza aquela polca. Não é mais a polca europeia, é uma polca brasileira, é uma polca machichada, é uma polca que ganha vários nomes até se transformar no choro. Se nós tivéssemos de tecnicamente dizer o que é que aconteceu, a gente diria o seguinte: a polca sincopa, ela se sincopa, para usar aí reflexiva. Ou seja, durante a evolução da música brasileira, a gente incorporou uma presença rítmica chamada de síncopa, trazida pelos africanos e que soube bem casar com a música ibérica e indígena. O que é a síncopa? Vem de um conceito da medicina, né? Que é quando dentro de um ritmo regular, um ritmo irregular comete, né? Tem uma síncopa do coração, assim, a sua sístole e diástole perderam a regularidade, e conforme a gravidade daquela síncopa, ele pode até esticar as canelas. No caso da música, ninguém estica as canelas.
A síncopa tornou-se na música brasileira uma presença intrínseca. A música europeia é uma música, sobretudo, sem síncopa. É uma música muito tônica. Parece que sempre é um ritmo aí marcadinho que o tempo todo nos acompanha. Na música brasileira, ou seja, o tempo é sempre tônico e contratônico. Vou ver se eu consigo aqui, para vocês mostrar o que é a síncope na música. Se eu pegar um compasso binário, compasso dois tempos, pá, 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 pá. Quando eu bato aqui no chão, estou batendo um tempo forte. Tum, 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 tum. Mas a música às vezes está assim, né? Tá, 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 tá. Eu posso fazer os dois. Tá, 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 tá. Eu posso fazer uma música só batendo de baixo. Pá, pá. Eu sou legal, sou. Eu posso fazer assim. Eu sou legal, pá. O corpo já é diferente. E existe uma terceira que fica entre os dois, que fica aqui no meio. Tá, tá. Pensa como se fosse um desenho aqui, ela fica aqui assim, ó. Aqui é isso, ó. Tá, tá, tá. Contramestre. Tá, tá, tá. Agora assim, ó. Tá, 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 tá. Sempre assim. Tá. Isso está presente, eu diria, em quase 100% dos ritmos brasileiros. Quando eu estava fazendo, não é por outra razão, maracatu, tum, 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 tum. No samba de parede. Pronto, pegue um cavalo marinho, esse ritmo aqui, ó. Tum, tum, tic, tum, 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 tic, tum, tum, tic, tum. Tem as três unidades estão aí. Tempo forte, tum, a síncope, tum, e o contratempo eu puxo para cima. Tum, tum, tic, tum, tum, tic, tum, tum, tic, tum, tic, tum, tum, tic, tum, tic, tum, tum, tic, tum, tum, tic, tum, tum, tic. O que é que o povo faz na sua inconsciência? Ele organiza isso. Todo desenho corporal que eu estou fazendo, eu estou obedecendo, no caso do baião, a esses três desenhos aqui. Ó, tum, pá, perna para trás, tum, pá, e salva. Tum, pá, tch, tum, tá. Agora eu vou jogar a perna para frente. Tum, pá, tch, tum, pá, tch, tum, pá. Pro lado. Tum, pá, tch, 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 tum, pá. Nessa tridimensionalidade, vamos dizer assim, desse ritmozinho, onde é que o corpo mais brinca? Tum, pá, tum, pá, tum, pá, tum, pá, tum, pá. Não é na síncope? Por quê? Porque na síncope eu saio do determinismo do chão. É um tempo livre. Tum, pá. Se eu estou aqui no chão, o chão me prende e agarra e tum. Mas que eu posso ser tum. Agora aqui não. Tum, pá. Por isso que sempre o tempo sincopado é um tempo fluido, é um tempo. São os lugares onde a gente pode explorar mais o mundo interior. São onde a gente pode mostrar as partes mais, as nossas vísceras emocionais. Gostaram? Isso é uma qualidade, uma característica da música, sobretudo brasileira. E essa dimensão é uma dimensão importantíssima, se a gente for examinar em toda a amplidão dela. Vou ver se dá tempo de chegar lá. Você tem que eu comecei. Quer cansar muito você? Eu vou mostrar assim para
Não tem ar-condicionado não, nem ventilador não, né? Tá bom. E se vocês estão suados, imagina eu que dei esse espinhote, né? Então é o seguinte, ó. Qual é um dos meus objetivos nesse encontro aqui? É mostrar a vocês que essa cultura, longe de ser uma cultura folclórica, né, é uma cultura tão viva como qualquer outra cultura. Essa palavra folclore, ela presta quando a gente vê a cultura popular dentro desse contexto de folclore, a gente sem querer apequena essa cultura. Porque a gente começa a vê-la como se fosse uma cultura de museu, uma cultura que não tivesse poder dinâmico, que não se transformasse, que não estivesse em movimento e ebulição. E é justamente o contrário, né? Ela é viva. Agora ela foi construída pela classe subalterna, pelos homens de pés descalços, né? Pelos negros, pelos mulatos, pelos crioulos do Brasil. Gente que a gente aprendeu a discriminar, embora a gente diga que não discrimine, mas a gente discrimina. Eu falo Brasil. E é interessante que o Brasil é uma coisa muito curiosa, que tem um lugar que quando a gente chega nesse lugar, a gente passa a fazer o jogo do vencido, mesmo saindo do universo ventilador. Eu vou mostrar uma música minha chamada de Chegança. Por que é que eu quero mostrá-la? É uma canção que nasceu fruto do casamento de 3 matrizes populares. Primeiro, um ritmo, o ritmo caboculinho. A esse ritmo se junta uma estrofe, uma métrica popular chamada de carretilha. A estrofe é composta de um verso primeiro de 4 sílabas e 3 de 7 sílabas, sempre terminando o último em A. A terceira coisa é que eu me vali nessa canção de uma toada popular e que eu depois recriei. A toada popular eu ouvi uma vez, viajava eu pelo Juazeiro do Norte, fazendo meus estudos lá. E aí eu assisti uma apresentação do Reisado e uma melodiazinha me tocou muito. A melodia era essa: viva São Paulo, viva Santa Catarina, viva França, viva Minas, viva Peru do Japão, viva Maranhão, capital do estrangeiro, vou brigar o ano inteiro a favor dessa nação. Viva Maranhão, capital do estrangeiro, vou brigar o ano inteiro a favor dessa nação. Viva São Paulo, viva Santa Catarina. Se a gente examina textualmente, eu não entendo que diabo quer dizer essa letra, né? E eu nunca entendi bem, porque ela dizia respeito à brincadeira daquele reisado. E tinha um sentido lá para eles, né? Mas eu achei muito interessante a melodia. E eu disse, não, vou tomar essa melodia como ponto de partida para uma canção em algum momento. E foi aí que um dia, então, eu juntei a carretilha dos poetas populares, o ritmo dos caboculinhos e essa melodia, e construí mais uma melodia para adicionar aquela, né? E escrevi uma letra em que eu falava do encontro dos índios com os portugueses, de como os portugueses chegam e a certa altura eles encontram, eles veem a chegada dos portugueses. E a canção ficou essa aqui. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancararu, Carijó, Tupinajé, sou Caeté, Tunira, Tupinambá.
mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte, levo a rede balançante pra no sol espreguiçar. Eu atraquei no porto muito seguro, céu azul baseado puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei, estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavier, Cariri, e eu não sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Cumiu, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Cumiu, Tupinambá. Mas de repente me acordei com uma surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Na grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado dei um pulo lá da rede, percebi a fome, a sede, pensei não me acabar. Me levantei de fortuna já da mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sabendo de Cariri, Anamã, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Cumiu, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Cumiu, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte, levo a rede balançando pra no sol espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul baseado, botei as pernas pro ar. Não sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Jabuti, Cariri, Anamã, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Cumiu, Tupinambá. Mas de repente me acordei com uma surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Na grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado dei um pulo lá na rede, percebi a fome, a sede, pensei vou me acabar. Me levantei de fortuna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Jabuti, Cariri, Anamã, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Cumiu, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Cumiu, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Cumiu, Tupinambá. Agora essa aqui. Agora eu vou pegar aqui uma estrofe de uma décima de 7 sílabas. O que é uma décima de 7 sílabas? É uma estrofe, vejam vocês, uma estrofe composta de 10 versos. Cada verso tem 7 sílabas. E as rimas se dão da seguinte maneira: o primeiro verso rima com o quarto e o quinto, o segundo com o terceiro. Rimam o sexto e o sétimo com o décimo, e o oitavo e o nono entre si. Todo mundo decorou? Essa poesia, na verdade, essa forma estrófica, ela não nasce no Brasil. Ela nasce no século de ouro espanhol. Ela é trazida para o Brasil, provavelmente, ou entre outros, pelo Gregório de Matos, que era um poeta violeiro. E como era um poeta também que cantava para o povo, essa forma é absorvida pelos poetas populares e tu começa a tomar parte da poesia popular nordestina. Agora, o que é mais interessante? O povo absorve essa estrofe e depois cria outras a partir dela, que eu vou mostrar em seguida. Eu vou cantar primeiro, vou cantar uma. Qual foi agora a minha fusão, meu casamento? Eu peguei um ritmo da ciranda. Tá,
Peguei uma 10ª de 7 sílabas e roubei a letra do Braulio Tavares e musiquei. E criei então uma música chamada Carrossel do Destino. Deixe os versos que escrevi, deixe os versos que escrevi, as cantigas que cantei, 5 ou 6 coisas que eu sei, e 1 milhão que eu esqueci. Deixo esse mundo daqui, selva com leite e cassim. Vou renascer no menino, num país além do mar. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Enquanto eu puder viver tudo que o coração sente, o mundo estará presente, passando sem existir. Na hora que eu for partir para as nuvens do divino, que a viola seja o sino, tocando pra me guiar. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Romances e epopeias me pedindo pra brotar, e eu tangendo devagar a boiada das ideias, sempre em busca das colmeias, onde brota o mel mais fino, e um só verso pequenino, mas que mereça ficar. Licença, eu vou rodar no carrossel do destino. Licença, eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Outra coisa, quer ver, por exemplo, eu falei que o choro nasce, falando sinteticamente, do encontro da polca com o ritmo sincopado dos músicos populares da época, né? O frevo também tem um nascimento muito semelhante, só que o frevo nasce da marcha dobrado, é uma marcha dobrado sincopada. O ritmo da marcha dobrado qual é? Então, as bandas militares em Recife tinham o hábito de sempre acompanharem as festas, as procissões, as festas religiosas, né, votivas, e tinham sempre como suporte musical as bandas que tocavam dobrado naquele instrumento marcha. O que é que ocorre? Com o tempo, essas bandas também começaram a sair nos períodos de festa carnavalesca. E a partir dessa marcha dobrada, começou a haver aquela coisa que eu falei da tradição oral, que a gente não sabe como é que se passa. Mas o fato é o seguinte, é que do ritmo com o tempo, esse ritmo começou a se transformar em a danada da síncopa começa a entrar na história. Ou seja, é por isso que eu digo que aquele processo de cozinhamento que o povo foi assimilando essa tal da
agiu na hora de poderes decisórios do povo, ou seja, no momento em que ele ouvia uma música, que ele era convidado a participar, que ele transformava. Isso se passava inconscientemente. Então, um frevo, que é um frevo? É uma forma sincopada de uma marcha. Não dá para você dançar frevo. Fica tudo muito duro agora. São as mesmas 8 semicolcheias. Só que eu acentuei em lugares diferentes. Mas são as mesmas 8. Então o músico é que fazia, ele manda mais provado. Em algum momento veio um e veio. Estou aqui fazendo a história das mentalidades, ainda não estudou isso lá em Pernambuco não. Mas essa é uma história muito bonita. Porque é uma história que é adocumental. Não existe documentos. Porque isso não se passa de um dia para outro. São um processo histórico. Mas o fato é que existiu. É que a gente tem um dobrado até final de 1900. E a partir de 1920, 1930, começa a ter dobrado no outro. Até no nome. Primeira dobrada, depois dos primeiros discos, marcha dobrado. Até que um dia sai marcha dobrada e vira frevo. Marcha frevo. Por aí pode ir. História, aí ele pode, tem documento nesse sentido. Mas tem um momento que a palavra frevo manda tudo pro reto da cabeça, né? Frevo. E eu vou mandar um frevo agora. Aí o frevo é uma instituição cultural maravilhosa. Eu digo instituição por quê? Porque ela abriga uma música instrumental, uma música cantada de duas formas, frevo canção e frevo bloco, e uma dança. E uma dança riquíssima. O vocabulário do frevo é uma síntese, que eu podia dizer, do imaginário corporal popular brasileiro. Por que é que se deu Recife? As pessoas dizem, não, Recife é um lugar abençoado, por que é que se deu? Não tem nada de bênção. Outro problema com a cultura brasileira, sentimentalizada. Não, porque a cultura popular é legal, é da alma. Não, peraí, vamos acabar com essa história. Não tem nada disso, não. Vamos examinar friamente o que é que ocorre, para ver se esse negócio tem valor. Porque, quem me disse que esse... Não tem um samba onde tem... Um dia desse eu estava lendo, a Metallica, aquela banda, ela teve durante 59 vezes pelo Brasil se apresentando. Isso é lavagem cerebral, é o quê? Aí nós somos completamente bombardeados, assediados por esse armamento branco. Né? Quando a gente vai falar sobre Galope à Beira-Mar, sobre qual, não, isso é coisa de folclore, isso é coisa de cultura popular, isso não tem valor não. Isso pede, porque o status quo, chamado mainstream, né, de tal forma, a pressão dele é tão absoluta, é tão grande, que eu mesmo que trabalho com isso, que tenho até uma ligação afetiva, amorosa com tudo isso, eu digo, peraí, velho, será que eu estou sendo um bobo, não? E está tentando vender alguma coisa que parece que não existe mais. Porque se nós pensarmos direitinho, qual a serventia que está tendo gêneros como esse? Quem é que escuta? Qual de vocês escutou ultimamente um frevo, uma ciranda em ritmo de 17 sílabas? Né? O que não faz parte do universo nosso. É como se fosse alguma coisa que não existisse. Né? E aí eu vou ver então as coisas que estão mostrando lá. Olha, sinceramente, velho, é isso. Eu passei boa tarde ontem escutando o tal do Lollapalooza. Mas primeiro que assim, a gente não entende.
Vocês entendem inglês, assim, quando escutam a música em inglês e tocam na rádio? A maioria de vocês entendem que estão cantando lá? Porque eu estudei um pouquinho de inglês, mas dificilmente eu consigo entender. Bem, foi aqui a minha... Galope à beira-mar. Galope à beira-mar. O que é o galope à beira-mar? A partir daquela 17 sílabas, com o tempo, os poetas criaram uma estrofe de 11 sílabas com um ritmo peculiar. O ritmo é esse. Esse é o ritmo da estrofe. Ela tem 11 sílabas, e tem aquelas mesmas rimas que tinham de 7 sílabas. E eles terminam a última frase com cantando um galope na beira do mar. Ou alguma coisa, mas que usa a palavra galope. Né? Como é que nasceu esse ritmo? Ele tem também, parece um galope, um ritmo galope. Né? E uma vez eu vi o poeta Manuel Chudu. Ele fazia uns versos muito bonitos. Ele falava de um navio imaginário. De um navio que ele colocava tudo. Né? Isso tem um sentido também psicológico no povo, né? Porque o povo é tão desacobertado de tudo que ele inventa esses castelos imaginários onde ele coloca tudo que ele não tem, que não vai ter, né? É uma idealização. É como se fosse um país da cocanha ou o país de São Saruê. Né? E foi seguindo esse motivo que eu fiz com o Braulio uma canção que, ao invés de um navio, fala de... Eu fiz um foguete de andar pelo espaço, igual ao que vi pela televisão. Não sei se será coisa da França ou Japão, mas basta ver gringo fazer, que eu já faço. Mandei buscar logo 100 chapas de aço, latão, alumínio, ferro de soldar, 10 mil arrebites para reforçar a parte de fora da infraestrutura. 100 metros de longo, 30 de largura e 10 de galope voando no ar. Botei no foguete diversas antenas para captar raios infravermelhos. Na parte de cima um sistema de espelhos que amplia as imagens de estrelas pequenas. Motores na boca que servem apenas para tudo aquecer e para refrigerar, movidos a pura energia solar. Tem computadores, bebês virtuais, 1000 inteligências artificiais que cantam galope voando no ar. Criei no foguete diversos setores: indústria, comércio, serviços, lazer, fazendas de soja para dar de comer aos meus tripulantes e navegadores, conjuntos de vilas dos trabalhadores e até piscinão com água do mar. Meu grande foguete é obra sem par, maior que a China, melhor que o Japão, tão belo de ver que parece o sertão, cantando galope voando no ar. Depois de sentado no meu tamborete, puxei a alavanca e pisei no pedal, subi pro espaço com força total, fazendo tremer o motor do foguete. Passei bem por cima do Empire State, naveguei, veio no Palomar e vi pela tela se distanciar a imagem pequena do nosso planeta. Pensei, minha nossa, aqui vai Tonheta, cantando galope voando no ar.
esteio, enchi os meus tanques com oxigênio. Passei outra vez no começo do ano, passei por Saturno, passei por Urano, cheguei lá no fim do sistema solar, desci do tanto, tomei banho de mar, botei gasolina como um azul, segui como lixo ao Cruzeiro do Sul, cantando galope, voando no ar. Foi tanta viagem, foi tanta aventura, foi tanta aventura, foi tanta odisseia, eu posso jurar a distinta plateia que isso foi a verdade mais pura. Porém tem um pouco de literatura, história inventada para relaxar, e eu que não muito não quero falar, mas no próximo, e o resto eu só conto aqui pra você, no próximo espetáculo em outro CD, cantando galope, voando no ar. Pessoal, olha, infelizmente não dá para dizer tudo que eu gostaria. Eu vou... Nem ouvi uma lagartixa. É, eu vi uma lagartixa e ela era comportada. Saía a boca da noite, chegava de madrugada, com uma saia na cabeça, solução embriagada. Com uma saia na cabeça, solução embriagada. Mas eu vi outra lagartixa, essa era uma senhora. Passava a noite em cima da cachorra toda hora, dizia que o seu marido é de trabalhar fora. Dizia que o seu marido é de trabalhar fora. Eu vi outra lagartixa e na varanda do sobrado ela estava namorando junto com seu namorado, assentada na cadeira e o rabo ainda pendurado. Assentada na cadeira e o rabo ainda pendurado. Quem viu uma lagartixa no céu vai terminar. Entregue logo pra ela um pandeirão e dançar, que ela canta esse corpo do jeito que eu ouvi lá. Ela canta esse corpo, menino, do jeito que eu ouvi lá. Ela canta esse corpo, menino, do jeito que eu ouvi lá. Eu não vou concluir meu assunto mesmo, não, porque eu aumentei muito a coisa aqui. Mas aí, o que é que eu gostaria de finalizar? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou artisticamente, eu vou dançar um pouquinho ainda, tá bom? Eu termino dançando. E depois eu canto uma música de Dorival Caymmi, porque esse ano é o ano dedicado ao centenário de Caymmi, né? Aí eu termino com ele. E aí é isso, pessoal. Na minha história não bastou eu me entender com as formas populares, né? Nesse momento eu sinto uma necessidade, uma benfazeja pressão, entender os modos dessa cultura, né? A natureza, os conteúdos, os valores, né? E acho que para o mundo que a gente vive, um mundo excessivamente dominado pelo conceito, um mundo extremamente androcêntrico, ou seja, o homem do macho, o homem do varão, eu acho que essa cultura traz conteúdos, valores e procedimentos de uma outra natureza, né? Eu acho uma cultura, se tivéssemos de polarizar, eu dizia que a cultura popular é uma cultura bastante feminina. Não é à toa que você, por exemplo, numa festa religiosa negra, você encontra deuses masculinos e deuses femininos. Iansã, Iemanjá, Xangô, Oxóssi, né? Talvez Xangô ainda tenha na hierarquia dos deuses um papel mais acima, mas é tão pequeno, né?
A visão, toda a visão do Ocidente ainda é muito patriarcal, né? O monoteísmo, né? Por que é que a gente, na concepção de um Deus, né? Por que é que esse Deus tem que se prefigurar com o rosto de homem? É esquisito isso, né? Eu não entendo ainda, né? Eu achei que ser um Deus por um bifronte, metade homem, metade fêmea. Né? O que eu acho é que essa cultura, né? Por ela se territorializar dentro de espaços onde o comunitário, o confraternizador, as roda de choro, roda de samba, roda de verso, a roda é uma forma de agregar, de fazer as pessoas agirem interativamente. Então, eu acho que essa cultura traz esse aporte, né? A grande dificuldade é a gente traduzir isso, selecionar, entender, estudar, né? Ver como é que... Na música, na arte, isso parece ser um pouco mais fácil, né? No meu caso, por exemplo, eu quase cheguei a delimitar um grande reservatório de ritmos, de passos de dança, de procedimentos teatrais, e que me empurram criativamente para muitos lugares, né? Mas aí tem um desafio maior, que é o desafio do social, né? É o desafio, para usar uma palavra do humano mesmo, né? Como é que a gente pode resolver mais o mundo que a gente vive, né? Um mundo que diariamente ele se constrange. Que é coisa mais constrangedora do que os UFCs, né? Na porta escancarada. Agora, pronto, veja que coisa interessante. A gente tem uma luta marcial no Brasil chamada de capoeira. A capoeira, quer dizer, se eu perguntasse a vocês, como eu faço várias vezes, se eu perguntasse o que é capoeira, alguns de vocês diziam, não, é brincadeira, outro, é um jogo, é uma luta, é uma dança. É tudo isso. E o legal é porque é tudo isso. Porque não se fecha numa coisa só. Ou seja, é pluridimensional, é pluridisciplinar, né? É plural a capoeira. E no meio disso está uma luta entre dois homens. Agora, como é que eles lutam? Como é que eles brigam? Dançando. Olha aí o feminino na história. Ou seja, o feminino abrandando o excesso do masculino, que é a luta, né? Você já viu em alguma competição de capoeira alguém dizer, ó, que tirou o primeiro lugar? Não existe. Por quê? Porque a capoeira é tão rica que o nosso olhar não consegue dizer que aquele é melhor, porque aquele é melhor sob um prisma. Pode ser que o cara seja mais guerreiro, não, ele como lutador é melhor, mas aí o outro ginga melhor, o outro dança melhor. Não, o outro brinca melhor. Então veja que riqueza, né? Ou seja, tendo diverso como riqueza, como rico, né? E parece que é. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender essa cultura, porque isso são valores, né? Como é que a gente traz isso para a tona, né? Um dia desse eu vi um cidadão dizer, olha, que legal vai ser um dia se a gente botar nas Olimpíadas a capoeira. Eu disse, vai ser uma merda. Desculpa. Aí não vai prestar. Aí você vai tirar toda a dinâmica da capoeira. Primeiro vai ser uma coisa competitiva. Aí entra em todo esse artefato, né, da competição, etc, etc, etc. Né? Tá aí o futebol. Né? Tá aí o futebol. Uma brincadeira, um jogo. 22 homens chutando uma bolinha no meio. Não é mais do que isso, não é isso? É uma brincadeira. A maior festa do planeta. Agora a sociedade ocidental conseguiu esculhambar com essa brincadeira. Porque ela está tão impregnada de não ludicidades, ela é tão ilúdica, né, que o jogo fica sendo uma coisa menor na história. Né? Porque o emaranhado financeiro, política, etc., que está em torno disso, né, deixou de longe, né? Primeiro, o preço que o jogador desse ganha, né? É porque ele está anestesiado, velho. Hoje eu li aí no jornal
como é aquela que anda nas passarelas, que é a bonitona, ela ganha 49 não sei quanto, milhões de dólares, pode ser por mês, e o marido ganha mais de 3, jogando bola, um e o outro passeando nas passarelas. Você brincando, na verdade. E a gente, o mundo, veja, o mundo se derrete em torno disso. Isso a gente não reclama, isso a gente não faz manifestação, não vai para a rua, não vai para canto nenhum. Porque a gente consolidou isso como valor, porque a sociedade capitalista disse que tem que ser assim. E a gente, tá certo, tem que ser assim, né? É assim mesmo. Então, pessoal, falei muito, falei até o que não devia. E agora então eu vou terminar dançando essa musiquinha. É uma música do Naná, eu gosto de brincar com ela.
Você pegou no YouTube, o nome não é Morte dos Filhos, não. Botaram no YouTube. Olha, outra vez eu venho com minha banda aqui, a gente faz então um show, sabe? E aí o seguinte, minha produtora pediu para trazer os CDs aí, que se interessar para ele, tá bom? Muito obrigado pela atenção, viu? Presidente, salutamos Antônio Nóbrega, pela excelente apresentação, palestra, música. Realmente um artista brasileiro, um artista pernambucano. Você não vai tocar Caim, não? Prometeu e não vai tocar? Você prometeu, eu ouvi. Olha lá, vamos ouvir Caim. Vocês aguentam ainda? Antônio Nóbrega. Duas horas, meu irmão, é muito tempo. João Valentão abrigão pra dar bufetão, não presta atenção e nem pensa na vida. A cor do João intimida, as coisas que até Deus duvida, mas tem seu momento na vida. É quando o sol vai quebrando lá no fim do mundo, a noite chegar. É quando se ouve mais forte o ronco das ondas na beira do mar. É quando, cansado da vida, a vida obriga a João se sentar. É quando a morena se encolhe, se chega pro lado, querendo agradar. Se a noite é de lua, vontade é contar mentira, é se espreguiçar, deitar na areia da praia, que acaba onde a vista não pode alcançar. E assim adormece esse homem que nunca precisa dormir pra sonhar, porque não há sonho mais lindo do que sua terra não há. E assim adormece esse homem que nunca precisa dormir pra sonhar, porque não há sonho mais lindo do que sua terra não há. Salve de palmas, Antônio Nóbrega. O Instituto Nação Brasil agradece a presença de todos e reitera o convite para de amanhã até sábado, às 19 horas, aqui nesse espaço, todas as outras atividades falando sobre cultura e cidadania. Na entrada do espaço estão os CDs e os DVDs do artistas para serem comercializados. E ele vai ficar aqui à disposição para autógrafos,
para fotos, mais alguns momentos. Muito obrigado em nome do Instituto Nação Brasil. Boa noite a todos.